Saudando você que está em casa também, que vai nos acompanhar pelo YouTube. Nós estamos felizes pela sua presença também entre nós, nessa experiência virtual, online. Com certeza o Senhor também vai, oramos para que a graça do Senhor que está aqui também esteja com você. Amém? Romanos, a versão que eu estou lendo aqui é a Nova Almeida atualizada. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, de homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Sem dúvida nenhuma, a carta de Paulo aos Romanos começa de uma maneira extremamente dura. Essa carta Paulo envia aos cristãos que habitam em Roma. Roma era uma cidade conhecida pela sua idolatria e pela sua lascividade. Era uma cidade extremamente sensual, era uma cidade que vivia entregue aos desejos, vivia entregue aos prazeres. Séculos depois que Paulo esteve em Roma, preso, séculos depois, Lutero, ao visitar Roma, ainda monge, quando retorna de lá, disse que Roma era a latrina de Deus, um centro de imoralidade e promiscuidade. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve aos cristãos que estão ali em Roma. Paulo não funda a igreja de Roma. E por algumas vezes, ele demonstra o desejo de estar com os romanos, com os irmãos romanos. E nesse texto especificamente, Paulo está abordando sobre a ira de Deus. Nós não vamos fazer uma exposição profunda desse texto, nós vamos visitá-lo superficialmente, até porque o tempo não nos deixa. Mas aqui Paulo fala a respeito da ira de Deus. Que ira é essa? Como ela se manifesta? Como ela nos atinge? Que ira é essa que os escritores, os profetas do Antigo Testamento, quando chamavam o grande e temível dia do Senhor? Que ira é essa que fez com que homens entregassem suas vidas, morressem em fogueiras, para que não experimentassem esse momento? Que ira é essa? O que Paulo utiliza aqui é o que nós chamamos de antropomorfismo. A palavra é grande, mas ela tem um sentido bem fácil. É quando nós trazemos sentimentos humanos e levamos esse sentimento humano para Deus, para que a nossa mente possa compreender aproximadamente o que os escritores
a que os escritores querem se referir. Quando Paulo vai falar sobre a justiça de Deus, sobre o justiçamento do Senhor sobre a humanidade, ele usa ira. E todos nós sabemos de maneira bem próxima o que é ira. E todos nós já nos aproximamos de alguém irado, colérico. E todos nós já estivemos numa situação onde nós próprios estivemos irados. Essa ira que nós manifestamos é uma ira carregada de senso de justiça que o Senhor colocou em nós, mas contaminada pelo pecado. A ira de Deus, ela é pura. A ira de Deus, ela é justa. Algumas pessoas podem não entender, mas a ira de Deus é uma das suas manifestações de amor, de justiça. Essa ira que Paulo está falando aqui, todos os escritores que antecederam Paulo, os profetas, os pais da igreja, alertaram as pessoas que essa ira um dia se manifestaria, que essa ira viria sobre as pessoas e traria juízo sobre essas pessoas. Mas Paulo, ele é mais detalhista do que os profetas. Paulo, ele consegue colocar um conceito de ira mais próximo a nós e de uma maneira que alguns profetas não abordaram. Primeiro, a gente vai ver no texto o que é ira. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta lá no capítulo 1 de Romanos. Versículo 18 em diante, você me permite ler de novo? Amém? Capítulo 1, versículo de número 18. Veja o que o texto diz. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. E Paulo continua explicando a definição da ira de Deus. Escute, ira é um sentimento intenso de raiva, de fúria e de indignação. Esse sentimento que às vezes a gente tem, quando nós aplicamos para o texto que Paulo está nos ensinando, nós vamos mostrar claramente a motivação pela qual Deus se ira contra a humanidade. A motivação pela qual Deus se ira contra todas as pessoas. Pastor, mas eu não roubo. Pastor, mas eu não bebo. Pastor, eu sou uma pessoa boa. Eu tomo minhas coisinhas no final de semana em casa, né? Eu sou uma pessoa boa. A ira se manifesta contra toda a humanidade. A ira se manifesta contra todas as pessoas. Porque o verso 19, Paulo diz que Deus se revelou através dos atributos, 19 e 20, através dos atributos visíveis e invisíveis. Deus se manifesta, o Salmo 19 diz, que a criação revela a existência e a glória de Deus. E mesmo Deus se revelando através dos seus atributos, e mesmo Deus se revelando através da sua bondade, e mesmo Deus se revelando a sua existência, mesmo assim, as pessoas preferiram não adorar a Deus. As pessoas preferiram se afastar de Deus. As pessoas preferiram se distanciar do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, no decorrer do texto, olhe para cá, diz que não há ninguém desculpável diante de Deus, porque Deus se revela através dos seus atributos, através da criação e através de tudo que nós vivemos. E mesmo através de tudo que Deus faz, a humanidade, mesmo assim, prefere ficar longe de Deus e prefere viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, dentre eles, até mesmo alguns de nós. Alguns de nós, no decorrer da nossa caminhada cristã, não poucas vezes, quando fazemos a balança entre as coisas de Deus, entre glorificar a Deus, entre se aproximar de Deus e os nossos próprios desejos, algumas vezes nessa balança os nossos desejos vencem. Algumas vezes nós fazemos escolhas baseadas no nosso próprio querer. Por isso que Paulo é enfático no verso 18 ao 20, dizendo que não há inocentes. Por quê? Porque Deus já se revelou a todos, Deus já se mostrou a todos, e essa presença de Deus, ela é inquestionável. Ele continua falando que essa ira, então, ela é reativa. O que significa isso?
Significa que a ira reage ao que você e eu fazemos. A ira é uma reação de Deus ao nosso comportamento lascivo e pecaminoso. A ira de Deus é uma resposta, é uma reação de Deus a como nós nos comportamos em direção a Ele. Como nós nos comportamos valorizando as coisas que Ele valoriza, ou que Ele nos mandou viver ou fazer. Quem está me entendendo até agora diz amém. Capítulo 2, no verso 6 de Romanos também, Paulo fala que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então a ira de Deus é reativa, ela não é sem sentido. Ela não é o capricho de um Deus que gosta de ver o sofrimento ou que gosta de ver a justiça. Por isso que você não pode ler Apocalipse apenas como um recorte da Bíblia e que pintar a imagem de Deus a partir do justiçamento de Apocalipse. Porque Apocalipse é a soma de todas as ações que nós fazemos e a justiça final de Deus sobre a humanidade. Quando a gente estuda Apocalipse, nós vamos ver que Deus não julga a humanidade de vez. Deus vai julgando a humanidade de taça em taça, punindo o comportamento hediondo de cada uma das pessoas que estão no mundo. Quem está me entendendo até agora, diz amém. Por isso que no verso 21 ao verso 23, ele fala exatamente isso, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, e nem deram graças a Deus, pelo contrário, se tornaram os nulos em seus próprios raciocínios e conceitos. Por isso que a justiça é uma face do amor de Deus. Por quê? Porque se Deus se manifesta a todas as pessoas, e nós nascemos distantes de Deus, e nós não queremos saber de Deus, ei, olhe para cá, naturalmente nós somos tendenciosos a fazer o que é errado. A nossa natureza é pecaminosa. Quando somos pequenos, já nascemos inclinados à maldade. Eu gosto sempre de dar o exemplo, se você colocar, por exemplo, um brinquedo no meio de duas crianças. Você coloca só um brinquedo e duas crianças numa sala. Vai ter briga, sim ou não? E se a gente colocar dois brinquedos com duas crianças, vai ter briga ainda? Vai. Porque quem está na sala, a criança que está na sala, vai querer os dois brinquedos para ele, sim ou não? A nossa inclinação é a inclinação ao pecado. A nossa inclinação é a inclinação àquilo que é errado. E Deus seria injusto se pesasse todas as pessoas da mesma maneira. Porque aquele que é julgado, arrepende-se e chega perto de Deus, evita a justiça de Deus sobre sua cabeça. A justiça de Deus é a retribuição do que nós estamos fazendo. Deus dá a cada um o que cada um merece. Posso ouvir um amém, irmão? Ele dá juízo para o pecador que não se arrepende, e Ele dá amor para o pecador arrependido. Isso é justiça. Então a ira é a reação de Deus ao nosso comportamento. É a reação de Deus que, mesmo Deus, eu sempre contava aqui uma história, eu fiquei com medo de contar a história depois da pandemia. Lembra a história do vírus que aparecia lá na Ásia? Lembra disso? Quem lembra daquela história que eu sempre contava aqui? Só Juquinha lembra? Vou contar de novo então. Eu contava sempre uma história, olha para cá, de você é um cidadão normal, uma cidadã normal. E você liga a televisão uma segunda-feira de manhã para ver as notícias, porque você vai trabalhar. E aí você fica sabendo que existe um vírus mortal que surgiu na África. E o vírus mata rapidamente, o vírus se espalha pelo ar. Você ouve aquela notícia, você fica impactado, mas você dá de ombros. Afinal de contas está na África, não vai lhe atingir. Você vai almoçar, volta para casa no final da noite, você liga o noticiário. E aí o noticiário vai falar que aquele vírus mortal que estava na África chegou na Europa. Você fica assustado, que coisa rápida. Mas você dá de ombros da mesma forma. Afinal, você não mora na Europa. No final daquela semana, você liga a televisão, adivinhe, o vírus chegou no seu país. Chegou em São Paulo.
Da mesma maneira, você fica preocupado, mas dá de ombros. Afinal, você não mora em São Paulo. Mas na outra semana o vírus está no seu vizinho. E as pessoas começam a morrer. E as pessoas começam a ir embora. E o governo faz uma convocação para que todas as pessoas... Quem está comigo até agora diz amém. Amém. Queria que você visse a sua cara de suspense aí. O governo faz uma convocação para que todos os cidadãos possam ir aos ambulatórios, fazer um teste no sangue, porque através de um tipo de sangue é possível fazer a vacina contra o vírus. E aí as pessoas vão todos juntos, e você vai, e você leva o seu filho, você só tem um filho, você leva o seu filho, você vai com sua esposa ou esposo, e você chega lá, faz todo o procedimento, e aí você descobre que o seu filho tem um sangue raríssimo. E o sangue do seu filho é o sangue que vai fazer vacina para curar todas as pessoas, e as pessoas ficarão curadas através do sangue do seu filho. Posso ouvir um glória a Deus? Esse glória a Deus já sabe da história. Só que o médico diz assim para você: mas tem um problema, só tem ele com esse tipo de sangue. E para fazer para o mundo inteiro, a gente vai ter que tirar o sangue todo dele. Você vai ter que entregar o seu filho para morrer, para que a gente possa fazer vacina para todas as pessoas. Esse sentimento que você está sentindo aí, Deus sentiu. Mas vamos fazer um exercício mais forte ainda, e você diz assim: poxa, eu aceito. E deixa eu fazer um drama aqui, você vê seu filho no colo da enfermeira, saindo, e você chorando e chamando por você. Seu filho morre, a vacina é distribuída, as pessoas são salvas. No domingo, no primeiro domingo do mês, logo após a morte do seu filho, os governos resolvem fazer uma homenagem para o seu filho. Seu filho se sacrificou pela humanidade. E está lá aquele dia onde todas as pessoas vão se reunir para celebrar. Você vai saindo de casa, o seu vizinho está de short, chinelo, lavando o carro. E você olha para ele e diz: você não vai para a homenagem do meu filho? Ele diz: não, eu tenho que lavar o carro. Eu só tenho domingo para lavar o carro. E você vai caminhando e vê outra pessoa: se você não vai para a homenagem do meu filho? Não, eu trabalho a semana inteira, eu só tenho domingo para fazer minhas coisas e lavar minha roupa. É exatamente o que Deus sente a nosso respeito. Por isso nós somos indesculpáveis diante de Deus. Por isso nada do que você diga vai justificar o seu pecado diante de Deus. Por isso que a ira de Deus é como um bolsão de ácido pronto para ser derramado sobre a nossa cabeça. Por isso que o salmista diz que Deus já entesou o seu arco e tem o ímpio na sua mira. A imagem que o salmista pinta é de alguém com arco puxado, mirando na sua cabeça. Ei, a flecha não é segura por muito tempo. Olhe para cá, essa é a ira de Deus. E deixa eu dizer uma coisa a você: você merece a ira de Deus. Eu mereço a ira de Deus. Eu mereço todos os flagelos pensados pelo Senhor no livro do Apocalipse. Eu mereço, você merece. Por isso, toda vez que você vai orar a Deus, diz assim: Deus, eu não mereço isso. Tenha muito cuidado, porque você merece 10 vezes mais aquilo que você está passando. Quem está comigo até agora diz amém. Essa é a ira de Deus. Mas como ela se manifesta? E aí, Paulo é pioneiro numa interpretação da ira de Deus. Vamos lá para o versículo de número 24, você está comigo aí, amém? Por isso Deus os entregou. Por isso o quê? Por causa do comportamento da humanidade contra Deus. Ah, Deus não é justo. Deus é justo porque Deus está reagindo ao que nós fazemos. Deus está reagindo às ações que nós fazemos. Enfim, por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Duas coisas são repetidas por Paulo aqui. Olha para cá, Deus os entregou. Deus os entregou.
Deus meio que, nós tínhamos um conceito bem formado na nossa mente, que a ira de Deus só se manifestaria no estágio futuro. Nós tínhamos na nossa mente bem claro que o dia do juízo era o dia que Deus despejaria sua ira. Mas Paulo, olhe para cá, Paulo traz um conceito, e é um conceito bastante importante e bastante interessante. Porque Paulo vem dizendo aqui que a indiferença de Deus é o princípio do seu juízo. Existem sentimentos que nós achamos que são contraditórios, amor e ódio. O ódio é pior, o amor é muito bom, mas o ódio, pior que o ódio, é a indiferença. É você simplesmente não ligar, é você simplesmente abandonar, é você simplesmente não querer que aquela pessoa mude. Ei, olhe para cá, você que é pai, você que é mãe, se seu filho tem um comportamento errado, se você não corrige aquele comportamento errado, se você desiste de corrigi-lo, ele vai crescer com aquele erro e ele será condenado pelo erro que ele cometeu. Paulo está dizendo, Deus os abandonou às suas paixões. Deus deixou que eles simplesmente vivessem os seus deleites, as suas paixões. E aí começa o juízo de Deus, que não é o ódio especificamente, mas olhe para cá, é a indiferença de Deus. O escritor aos Hebreus, no verso 12, capítulo 12, no versículo 6, ele diz que Deus corrige e castiga a todo aquele que ama e tem por filho. O fato de Deus entregar significa que Deus não está corrigindo. Significa que a justiça e o juízo começam a partir daquele momento. Se você não corrige o seu filho, olhe para cá, você lava as mãos com ele. Se você não corrige o seu filho, você permite que seu filho viva conforme as suas próprias vontades e desejos. Aí vem o conceito do amor, do ódio e da indiferença. Deus os entregou. Isso significa que a insensibilidade a Deus, olhe para cá, já é o início do seu juízo. A insensibilidade de viver uma vida perversa e pecaminosa, de desfrutar do pecado como se fosse o seu estado normal, o seu estado natural, olhe para cá, já é o prenúncio do juízo de Deus, já é o prenúncio do julgamento de Deus. Você que está me entendendo aí, diz amém. Veja, e aí nós temos um conflito, porque na nossa mente isso nunca passou pela nossa mente, mas quando nós passeamos pela Bíblia, nós vamos ver esse conceito acontecendo. 1 Samuel capítulo 16, o verso 1, você anota ele em casa. Deus olha para o profeta Samuel e diz assim, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Até quando você vai ter misericórdia de Saul, se eu já o rejeitei? E qual foi o fim de Saul? Saul se lança sobre a espada, comete suicídio, perdendo a batalha, abandonado por Deus. Então, olhe para cá, o princípio do juízo de Deus é o abandono no conceito da correção de Deus. Por isso que se Deus não corrige, o sujeito já está começando o juízo dele, porque está distante dele. Quem está me entendendo? Amém? Esse silêncio é porque você está entendendo. Amém? E aí vários textos vão falar a esse respeito. Você vai ver várias pessoas falando a esse respeito. Abra sua Bíblia lá na carta aos Hebreus. Capítulo de número 3. Hebreus capítulo 3. Verso 15. Eu tenho que dizer o capítulo e o versículo para meus irmãos que estão ali no House Mix. Capítulo 3 do livro da carta aos Hebreus, versículo 15. Se hoje ouvirem a voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião do deserto. O endurecimento, olhe para cá, é o processo contínuo de negligenciar Deus falando ao seu coração. Se a estatística que me pega hoje for correta,
Você não se converteu, você que se converteu adulto, você não se converteu na primeira vez que você ouviu o Evangelho. Você ouviu o Evangelho, você frequentou cultos, você ouviu o Evangelho, você frequentou cultos, você rejeitou convites, e lá depois de alguns convites, você aceitou o convite, e você hoje serve a Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o seu coração já foi duro. Mas o Espírito falava e você não queria. Mas o Espírito falava e você o sufocava. O que é que acontece conosco? Olhe para cá. O que é que acontece conosco quando nós pecamos e o Espírito Santo diz, está errado? Há um mover nas nossas entranhas. Há uma dor na nossa alma. Davi chega a dizer que os ossos se secaram. Aí você corrige-se. Mas aí você repete o mesmo pecado. E você vai repetindo o mesmo pecado. A intensidade da culpa vai diminuindo. Sim ou não? Até que aquele pecado que outrora era escandaloso ao seu coração, passa a fazer parte do seu padrão de comportamento. Você absorveu o pecado, a sua conduta de vida. Você está em pecado, mas você não se importa mais com o pecado. O que é que o diabo vai fazer a partir desse momento? Olhe para cá, ele vai acumular outro pecado. E qual é o seu processo? Absorver o pecado. O que é que o diabo vai fazer? Outro pecado. Até que você tenha uma total insensibilidade à voz do Espírito. E algumas pessoas podem estar dentro das igrejas, mas estarem mortos espiritualmente, porque sufocaram a voz do Espírito. Aí começa o juízo de Deus. Quem está comigo até agora diz amém. Abra sua Bíblia junto comigo em Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olhe para cá. Por isso que a queda de um crente, ou a queda de um indivíduo, ela não é instantânea. Fulano caiu, ele não caiu ali. Há todo um processo até que a queda seja efetivada. Sabe aqueles detalhes pequenos que as pessoas não levam em consideração? Sabe aquelas pequenas coisas que você vai absorvendo da sua cultura, o seu hábito? Sabe aquelas coisas que outrora para você eram absurdas, mas que agora você releva, você deixa para lá e você vai levando? Olhe para cá. Diante de Deus, o peso disso continua da mesma maneira, mas diante da sua sensibilidade ela diminuiu, porque você foi aceitando o pecado como se fosse parte da sua rotina. Chegará um momento em que esse pecado não vai incomodar mais você. Ei, olhe para cá, e a lepra começa a partir de uma pequena parte do corpo. Lepra é total insensibilidade. E aquele que peca, olhe para cá, aquele que vive a vida de pecado, ele tem uma vida de insensibilidade ao Senhor. Olhe para cá, como é que você se sente hoje? Agitado, correndo, fazendo as coisas, correndo no dia a dia. Como é que está o espírito dentro de você? Como é que está a sua força espiritual? Você está aqui para um movimento meramente religioso? Eu vou domingo, porque domingo tem culto. Você desfruta da presença do Senhor? O catecismo de Westminster diz: qual é o primeiro propósito do homem? Desfrutar de Deus na vida e na eternidade. Diga glória a Deus. Desfrutar de Deus. Você tem desfrutado de Deus. A primeira vez que eu parei diante desse texto, olhe para cá, eu passei um certo tempo meditando nisso. Desfrutar de Deus. Não é correr de um lado para o outro. Não é ter 10 cargos na igreja. Desfrutar de Deus é desfrutar espiritualmente do cuidado do Senhor. E não ser um sujeito religioso que vive de igreja em igreja. E não ser um sujeito invejoso. Por que nós temos crises dentro das igrejas? Porque nós temos um monte de pessoas que são religiosas, mas não são espirituais.
As pessoas perguntam, onde começam as guerras? As guerras começam quando os egos se tornam maiores que os propósitos. Quando as pessoas colocam a si mesmas maiores do que o propósito de Deus. Fulano prega melhor do que eu, glória a Deus. Fulano tem intimidade com fulano, glória a Deus. A inveja é um câncer que corrói os relacionamentos da igreja. E esses relacionamentos são a base da nossa passividade espiritual. Nós pacificamos a nossa alma espiritualmente quando temos uma rede de apoio entre nós. E nós estamos doentes quando podemos estar tratando uns aos outros, porque alguns de nós é religioso e não entende que precisa Deus reacender o nosso coração, dar intensidade ao que nós fazemos, dar intensidade ao momento de louvor, dar intensidade à oração, dar intensidade a ouvir a pregação. Não está caindo pelas tabelas quando alguém está pregando, mas está mastigando, ruminando, comendo, desesperadamente, porque aquele alimento me servirá para a semana. Como é que a gente está se comportando? Como é que a gente está sentindo? Muitos de nós estão com o tanque vazio. Muitos de nós estão com uma casca por fora, bonito, bem arrumado, mas essencialmente tem perdido de sentir a graça de Deus, já não se emociona mais ao ler a Escritura, quando lê a Escritura. Essa insensibilidade é perigosa, é aquela história de você pegar um sapo, jogar o sapo na água fervendo, ele cai na água e pula, mas se você pega um sapo, diz a história, eu nunca fiz, eu digo a você, não faça, isso é só de ilustração. Mas dizem que se você pegar o sapo, colocar na água fria, e se você ligar o fogo e for esquentando, o sapo vai se adaptando àquela situação, até morrer cozinhado dentro daquela panela. Ei, olhe para cá, alguns de nós estão sendo cozinhado pela agenda, cozinhado pela correria, cozinhado pela religiosidade, trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, e não está percebendo que está se esvaziando, e o fim disso é perder a âncora e o barco ir mar afora. E depois que o barco vai mar afora, é difícil puxar ele de volta. A presença de Deus é a âncora da nossa vida em meio a qualquer tempestade. O pau pode estar quebrando, o caos pode estar rolando, mas se você estiver na presença de Deus, aleluia, existe graça no seu coração. O salmista diz, um exército pode se acampar ao meu redor, eu não perderei a minha paz, porque o Senhor é comigo. Mas está vazio, batendo tabela, irmão. A gente está batendo tabela, é o caminhão que volta de viagem batendo sem nada, vazio. E eu aprendi que lá está vazio, é que faz mais barulho. Quando você vê alguém reclamando muito, é porque ele não tem nada dentro. Quando você vê alguém brigando muito, é porque ele não tem nada dentro. Lá está vazio, é que mais faz barulho. Eu não estou aqui para ser seu juiz, se fosse, você estaria bem na fita. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer a você que o juízo de Deus não é só no último dia não. O juízo de Deus começa com a insensibilidade do nosso coração, quando transformamos as coisas essenciais em religiosas. E vamos vivendo, enganando a nós mesmos, e esquecendo que aquele que nos julga é o que nos sonda. Está lá no Salmo 139. Eu conheço você, conheço o teu andar, conheço o teu deitar, conheço os teus pensamentos. Antes que saia uma palavra da sua boca, eu já conheço muito bem. Como é que está seu peito? Como é que está você quando comete um pecado? Como é que está o seu comportamento? Qual é o teu rastro? Onde é que você tem andado? Você está falando mal do teu irmão? Você está se alegrando com a destruição do seu irmão? Você está se alegrando com a desgraça alheia? Você está preocupado com política? Você está preocupado com a tua alma? Preocupa-se com a sua vida. Porque algumas coisas nós podemos errar e corrigir. A vida, aleluia, ela é linda no sentido de que eu erro, eu corrijo, eu erro, eu corrijo. Mas a salvação é um tiro só. A salvação é um tiro só. Se qualquer um que errar, é condenação eterna. Quem está me entendendo até agora diz amém. Por isso é preciso fugir do juízo de Deus. Vamos lá para o capítulo 3 agora. Versículo de número 23. Capítulo 3, verso de número 23.
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Repita comigo: gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Como é isso, pastor? Me decifre. Nós merecemos a ira. Olha, eu prometi que nunca mais vou fazer isso, mas não vou fazer isso. Olha para o seu irmão, não faz isso não. Estou livre disso. Amém? Diga glória a Deus. Diga obrigado, pastor. Nós somos condenados. Nós merecemos o juízo. Hoje mesmo, você já fez coisas que merecia o juízo de Deus. Pastor Paul Washer, pregando certa feita, ele diz: se Deus pegasse os nossos pensamentos do dia, gravasse num DVD, será que nós poderíamos exibir no data show da igreja? Poderia? Eu poderia exibir o seu pensamento aí no data show? Eu estou sendo bondoso, só o dia de hoje. Claro que não. Então o que é que foi que Deus fez? Porque, escute, o juízo é proporcional à ira. A ira é proporcional ao amor. Significa que o juízo de Deus, a ira de Deus, é proporcional ao amor dele. Quem está me entendendo diz amém. Então o que é que Deus faz, segundo Paulo aqui em Romanos, para aplacar a ira dele? A palavra de Deus é imutável. Significa isso? Deus não muda, não há variação de caráter em Deus. Deus não se arrepende. Então Deus disse que a alma que pecar, a alma morrerá. Mas o que é que a coroa da criação faz? O que que o homem faz? O homem peca. O que é que Deus deveria fazer com o homem, irmão? O que é que Deus deveria fazer conosco, irmão? Matar. Porque por muito menos o diabo foi expulso. Mas Deus bola um plano antes da eternidade. Já viu? Se quiser ir subindo aí. Deus bola um plano, olhe para cá, antes da eternidade. Antes do princípio de todas as coisas. Era preciso, para aplacar a ira de Deus, alguém que pagasse a culpa do homem e que fosse perfeito. Quando Deus institui, olhe para cá, a lei do sacrifício por Moisés, Deus diz, presbítero Júnior, que o cordeiro tinha que ser de 1 ano, perfeito, sem mácula do seu rebanho. Irmão, por que um cordeiro de 1 ano? Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Porque o cordeiro, isso tipifica o sacrifício de Jesus. Por que o cordeiro de 1 ano? Porque quando você cria o animal, olhe para cá, você se afeiçoa ao animal. Quando você pega o animal e você cria aquele animal, olhe para cá, você não pode dizer que você quer seu filho, né? A pessoa diz que é seu filho, mas você se afeiçoa a ele. E você tem que sacrificar aquele animal, o sacrifício daquele animal, olhe para cá, ele causa dor em você. E esse sacrifício do cordeiro, olhe para cá, o sacerdote orava e imputava o seu pecado para um animal inocente. Esse sentimento produzido pela morte do animal era para você refletir no pecado. O animal inocente morreu porque eu pequei. Quando Deus instituiu esse plano, não existia na criação alguém que produzisse esse sentimento em Deus. Apenas um poderia produzir esse sentimento em Deus.
Por isso que lá em Apocalipse 4 e 5, João chora, porque não havia ninguém digno de abrir os selos, porque ninguém era capaz de substituir o homem naquele processo. Por isso que Deus institui, olhe para cá o tamanho do amor de Deus. Por isso que João diz, amou de tal maneira. O que é que Deus faz? Deus envia o único ser que poderia gerar esse sentimento nele, seu Filho unigênito. Oh, aleluia. Deus vai o limite do amor, o amor máximo registrado em qualquer livro que você possa imaginar. E Ele envia Jesus, para que através da sua morte, a justiça dele seja executada, e nós possamos ser livres desse juízo. Pode dizer glória a Deus, pode bradar aí. Mas aí Deus diz, agora é quem se refugia embaixo dele, é quem entra por essa porta. Por isso que o juízo, a ira, o castigo é grande, porque não existiu amor maior. Amor e juízo, faces dessa moeda. Aleluia. Aleluia. É esse sangue, é esse sacrifício que me faz, enquanto está todo mundo bagunçando aí fora, eu estar em casa orando. É esse amor aí que me faz abandonar vícios, abandonar desejos. O pastor Misael, o pastor Edivan, são santos, eles levitam sobre a terra, eles não sentem nenhum tipo de tentação. Sentimos sim. Fraquejamos sim. O presbítero Rafael não sente absolutamente nada. Agora é presbítero, não sente sim. Somos passíveis às mesmas paixões, somos passíveis aos mesmos desejos, mas todas as vezes que a natureza carnal bate dentro, a consciência lembra, o sacrifício é maior do que qualquer prazer que possamos experimentar. Oh, aleluia, a satisfação de andar com Ele, a satisfação de ser recebido por Ele, a satisfação de caminhar ao seu lado. Por isso que eu digo, são algemas invisíveis. São algemas invisíveis. Eu não consigo abandonar Jesus. Eu não consigo abandonar o Senhor. Até os momentos, eu tive meus momentos de rebelião, eu tive meus momentos de raiva, eu tive meus momentos de questionamento. E eu disse, agora hoje eu vou pisar o pé na jaca, hoje eu vou, mas eu não conseguia, aleluia, porque é um amor grande demais. Por isso que o apóstolo diz, esse amor nos constrange, ele nos envergonha, nós não merecemos. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos pagar isso? Faça valer a pena. Faça valer a pena. Sempre quando eu faço qualquer tipo de sacrifício pelos meus meninos, os meninos ficam meio assim, mas pai, isso, como é que nós vamos pagar isso? Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena o que o Senhor fez por você. A vida devocional com aplicação prática e sincera é o remédio da lepra espiritual. Você que está visitando aqui hoje, deixa eu dizer a você, a ira é proporcional ao amor. Esse amor tão grande que os escritores não conseguiram mensurar, ele é proporcional à ira que virá. Talvez você não esteja sentindo nada hoje, e isso é o pior risco que você pode sentir. É o pior risco que você pode ter. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu o conceito que eu falei para você aqui, a hora de entregar-se a Cristo é agora. A hora de receber Cristo é agora. Porque diferente do tribunal humano, o tribunal de Cristo, o julgamento do tribunal de Cristo começa agora. E hoje você pode sair daqui com habeas corpus do Senhor, decretado pelo Senhor. E assim como Barrabás,
Você vai passar no meio dos demônios que vão te acusar, mas você vai passar altaneiramente, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Quer um conselho hoje? Fuja da ira de Deus. Refugie-se na graça do Senhor. E apenas um gesto seu hoje fará com que o seu nome seja escrito nesse livro, no livro da vida. E a ira de Deus que recairia sobre você seja aplacada. Quando Deus chegou para Adão no jardim, eu vou encerrar. Ele chega para Adão e pergunta: Adão, onde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Com certeza. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ninguém se esconde dele. Mas a pergunta de Deus para Adão é: qual estado que você está hoje? Por isso que Deus olha para você hoje, cita seu nome, faz a mesma pergunta a você: onde você está? Saia hoje do pecado, entregue sua vida a Jesus.